Defender os médicos é defender a saúde. E a Biscoito Zezé é um parceiro muito especial aqui no Pampa Debates. Vem lá de Pelotas, uma marca que une gerações e aproxima toda a família em torno de uma mesa. Biscoito Zezé, com seus 58 anos de história e um mix de mais de 50 produtos. São biscoitos doces, biscoitos salgados, salgadinhos e o pão de mel da Zezé. Para todo gosto e idade temos uma Zezé. E todos na sua casa nem vão aprovar, já está aprovado. Eles vão, na realidade, acarinhar esses produtos maravilhosos da Zezé. Carinho que vem de família há 58 anos. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. A medicina acompanha a nossa história desde o início e desde o instante do nascimento de uma criança, como aconteceu com nós mesmos. Ela já protege, acolhe e prepara o caminho para a vida. Ser médico é mais do que exercer uma função, é assumir um compromisso diário com o bem-estar, com a ética e com a ciência. É dedicar-se por inteiro, mesmo nos momentos mais difíceis, porque cada gesto pode transformar vidas. Por isso, Cremers apresenta seu manifesto reconhecendo a grandeza desta entrega, de trabalhar para que ela seja sempre valorizada, garantindo uma formação de qualidade ao fiscalizar o exercício profissional. E ao defender o ato médico, o Cremers reforça sua missão de proteger quem cuida, de assegurar que cada atendimento seja pautado pela responsabilidade, pelo respeito, porque quando a medicina está no centro, a confiança se fortalece e a saúde de todos avança. Cremers, medicina é entrega. Pré-candidato Renan Santos à presidência da República do partido Missão. Vocês têm usado só Missão, não é? Missão. Não é partido Missão. Não falo partido, ele não tem sigla, tanto que no painel brasileiro é Missão. Missão, perfeito. E eu uso ainda no feminino. Veja que a missão tem tudo ali, né? No Cremers ali falou várias vezes de missão. Sim. Porque o Brasil precisa do senso de missão. É verdade. Então vamos entrar na saúde, já que falamos em saúde. Se fala tanto no SUS, que eu acho que é um projeto magnífico, muitas vezes mal gerido. As suas soluções da saúde propriamente dita, utilizando o SUS, não se pode falar muito, mas se pode solucionar o muito de problema que temos, ou dos problemas que temos. Como o senhor transformaria essa saúde pública no Brasil? De que forma? Fico muito feliz com a pergunta, porque é o seguinte, a questão do SUS é pouco colocada para candidatos de direita. E, em geral, o pessoal entrega platitudes. A gente tem que primeiro entender qual é o maior problema do SUS. A maior parte da população brasileira se vai do SUS para se tratar, primeiro ponto. Porém, elas não conseguem um acesso. E o que é o acesso? Às vezes não tem um OBS próximo. Quando precisa fazer um exame, cair na fila. Se não cai na fila e você tenta achar o exame não está numa cidade próxima de você. Não tem uma ambulância para te levar para um hospital, porque não conseguiram montar o hospital na cidade que tem que ser o hub, a cidade polo. E ainda para fazer uma cirurgia você fica na fila. Ou seja, o maior problema do SUS é um problema de acesso. Depois vem os problemas de qualidade. Para resolver a questão de acesso, tem as coisas mais simples a se resolver. Por exemplo, você não tem um regramento objetivo para as filas. Então, se eu preciso fazer um exame, se, por exemplo, olha, Renan, tá tudo indicando que você vai ter um câncer no pulmão, você tem que fazer uma série de exames. Eu entro numa fila e, às vezes, uma pessoa que não tem algo prioritário está na minha frente. Então, nós temos que resolver as prioridades para dar ordem na fila. E aí acontece algo ainda pior. Como a maior parte dos hospitais no Brasil são sustentados por emendas parlamentares, o político que tem um acesso a isso, ele acaba escolhendo, você acaba tendo um contato com o vereador, com o prefeito ou com o deputado, e ele determina para você se você vai poder ir para o hospital A, B ou C mais rápido. Essa é uma coisa que a gente precisa mexer urgente. Segundo, nós temos que ter uma política que chama de Hub and Spoke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com as especialidades, onde você vai fazer também as cirurgias. E você vai ter ao redor dessas cidades as policlínicas em cidades um pouco menores e as UBSs no geral. Isso não pode ser determinado por decisão política de um deputado. Às vezes um deputado quer que faça um hospital na região dele, simplesmente porque ele tem mais voto lá. Mas às vezes não é o lugar para ter um hospital. Às vezes você não tem um acesso para uma estrada que leve a pessoa de uma cidade menor para lá. E no Brasil isso é tudo completamente caótico. Então nós vamos reordenar isso sem decidir onde vão ser construídos os hospitais e as policlínicas de maneira política. Terceira coisa, e essa é a parte que vai ser a mais revolucionária. O SUS, que é um sistema centralizado, costuma ser frágil. E todo mundo fala, pô, mas a centralização não é ruim. Era. Com a tecnologia e com a chegada do machine learning, inteligência artificial,
é uma revolução que vai acontecer, porque tudo que é centralizado melhora mais rápido. E onde vai melhorar? Não há no Brasil uma coisa bizarra. Isso vale também para a segurança pública, porque os BOs não são checados de estado para estado. Então, se é um bandido da Paraíba vem para o Rio Grande do Sul, o policial daqui não consegue checar o prontuário dos BOs do bandido. Mesma coisa com o prontuário de saúde. A gente tem que instituir o que a gente vai chamar de pronto, que é o prontuário único. Todas as vezes que uma pessoa faz uma consulta, que ela vai num médico, tudo aquilo é catalogado num documento só. E tem uma espécie de linha do tempo de todas as passagens. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse documento, que é um documento igual em todo o território nacional, a inteligência artificial fica checando os padrões. Fala, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Essa pessoa está com hipertensão. Olha, tem um grupo de pessoas que estão apresentando um padrão de doença similar à febre amarela em determinada região do Brasil. Logo, eu preciso de médicos para focar isso nessa região. Logo, eu preciso de estoque de remédio ali. Olha, eu consigo fazer uma política preditiva para evitar que essa pessoa que tem obesidade desenvolva diabetes. E aí você consegue prever o desenvolvimento de doenças, faz a política da saúde familiar mais próxima das pessoas, aplica remédios e políticas justamente que evitem o desenvolvimento de doenças e melhora e torna mais barato o sistema de saúde. Salvador, a gente citou os presídios agora há pouco, Salvador está fazendo isso na saúde e é uma revolução. Revolução. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa que a gente discorda aqui, de tantas coisas que o senhor pensa aqui e que eu comungo, mas eu já penso saúde e educação privada. Isso é muito mais barato para o Estado manter uma saúde privada e uma educação privada do que o Estado ser o gestor, o mantenedor de um complexo caro, onde as soluções muitas vezes passam por aspectos que passam muito longe, né, de uma gestão bem administrada. Permita-me também discordar? Não, claro. Porque não tem um problema. Eu estou fazendo só para lhe provocar, para chegar a saber. Não tem problema nenhum da administração ser privada. Inclusive a administração dos hospitais, das policlínicas, quando feitos por entes privados, é bastante superior. Inclusive o SUS inclui redes de santas casas, redes de hospitais que são capazes filantrópicos. Não há problema nenhum e eu defendo um aumento disso. A questão toda é, dado que a população brasileira é muito pobre, a questão do acesso vai passar a existir um sistema universal que garanta a essas pessoas uma espécie de plano de saúde gratuito. Eu gostaria de ver num país em que as pessoas possam migrar para o modelo alemão, que é um modelo misto, em que você tem um misto de eu invisto um pouco mais e o Estado me garante um pedaço. Para você chegar nisso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos chegar, especialmente nos lugares do Brasil em que não há atividade econômica. Praticamente metade do Brasil está ausente de atividade econômica. É meio assustador o que eu estou falando e nessas minhas andanças pelo Brasil eu ouvi isso acontecer. Eu não consigo imaginar essas pessoas tendo acesso à saúde, a nada de saúde. E o pior, as escolhas que as pessoas fazem, inclusive na forma como elas cuidam da água que elas bebem, daquilo que elas comem, é assustador. Regiões na região norte, na região nordeste, é de assustar. Faz a Índia parecer a Suíça. Então, infelizmente, nós dependemos de um sistema que garanta essa universalização. E aí, o uso da tecnologia vai garantir um acesso melhor a isso. Eu concordo em gênero lugar com o senhor que é uma questão de gestão e a iniciativa privada será melhor. Também acredito que dá para fazer a mesma coisa na educação. A questão é que o acesso universal, que não só apenas a Constituição garante, mas que é uma necessidade dada do problema brasileiro, ele tem que ser feito. Então aí cabe como um gestor público ter que tocar nesses termos. Perfeito. O mesmo vale para a educação também. Lógico. Cindy Lojas, hoje em dia, agilidade e segurança fazem toda a diferença na rotina de uma empresa. É a ferramenta indispensável para isso. Este caminho passa pelo certificado digital. Sabe aquela burocracia que faz parte de perder tanto tempo? Nós já nos habituamos a perder tempo. O certificado digital simplifica os processos e deixa o seu dia a dia muito mais prático. Com ele você assina documentos, emite notas fiscais e resolve tudo online, mesmo à distância, com segurança. O Cindy Lojas Porto Alegre oferece o certificado no sindicato com o menor preço. E o menor preço do mercado está no Cindy Lojas. E quem é associado ainda não tem descontos exclusivos com valores a partir de apenas R$ 99,90. É uma beleza. Seja sócio do sindicato, a oportunidade perfeita para você economizar de verdade e focar no que realmente importa, fazendo com que o seu negócio cresça. Acesse agora certificadoconectarhub.com.br e garanta essa condição. Barranco, no Barranco você tem carnes nobres. O senhor já foi no Barranco? Ainda não, já fui. Ah, sim. Já. Você tem que ir duas coisas, o Barranco 360. 360 é dentro do Rio.
E o Barranco, olha aí, olha a carne que o senhor está vendo. Fui em ambos, já fui, mano. Carnes certificadas, carnes nobres, carnes premiadas, ango com procedência exclusiva do Rio Grande do Sul, hortifrutigranjeiros com plantio hidropônicos e legumes e verduras sem defensivo agrícola, bem como a farinha de milho que dá origem à polentinha do Barranco. Seja ela brustolada ou frita, você tem esta farinha moída em pedras de procedência europeia. Tudo isso você encontra na Churrascaria Barranco, na Protásio Alves 1578. E agora vamos ao nosso último bloco, nosso ponto final, com Cindy Lojas Porto Alegre e vamos da mesma forma com a nossa Gimo. Gimo, 70 anos, um abraço à família Morandi. A gente fica sempre lembrando da Dona Ieda e de seu Júlio que construíram através do laboratório esta empresa que é potência nacional e a nossa, e é uma multinacional brasileira, essa que é a verdade. E vamos também já agradecendo toda essa parceria de anos aqui no Ponto Final. Vamos a ele. Ponto Final. Oferecimento Gimo Lava-Louças Multicamadas. Limpeza e proteção para a rotina das louças. Gimo. Qualidade comprovada. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Cindy Lojas Porto Alegre. Aproveite os descontos exclusivos. Agora vamos ao momento político que estamos vivendo no Brasil e ele coloca até acima de figuras notórias, um governador com grande aprovação, que é o Caiado, lá em Goiás, e o outro governador de Minas Gerais também com excelente aprovação, que aliás, os dois já tiveram aqui, o Zema e o Caiado, aqui no programa, e o senhor chega aqui sem toda essa tradição política, sem ter exercido posições de peso como governador de Minas e de Goiás, e chega muito bem, numa terceira posição aí, atrás ainda do Lula e do próprio Flávio, do senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo esse momento, essa sua posição agora, a tendência para crescer, tem como derrubar essa posição do Lula e mesmo do Flávio Bolsonaro? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Minha pré-campanha é maior do que a deles e você havia mencionado tradição. Eu tenho bem mais tradição na política que o Zema. Eu montei o MBL em 2014. O Zema concorreu para governador em 2018, não tinha participação política alguma. O Caiado tem uma tradição. Fundaram o Novo mais ou menos na mesma época, né? Pois é. O Caiado, ele concorre para o governo do estado, ele tem uma experiência no executivo só agora.